Bem-vindo, meus amigos, a mais um Minuto Consultoria com a IMEX Trader. Eu sou Rodrigo Ferreira, consultor internacional, despacho aduaneiro, trader internacional de commodities. Se você não conhece o que é IMEX Trader ou nós aqui da nossa equipe podemos fazer por você, entre em contato conosco através do nosso e-mail, WhatsApp ou as nossas redes sociais. Temos escritórios desde o Oriente Médio, a China, onde nós teremos algumas soluções. Você que está com dificuldade de importar da China, a você que tem dificuldade em negociar produtos, commodities, manufaturados, conte conosco que nós temos a solução ideal para a sua empresa. Hoje eu queria trazer um tema um pouco importante, que são os aspectos culturais nas negociações, tá? É um tema importante. Hoje nós vemos muitas empresas se lançando, né, a internacionalização, e muitas vezes nós fracassamos no meio do caminho e nós não sabemos o porquê do detalhe, né? Quando alguns processos, por exemplo, inclusive na exportação, podem ser feitos até por você, como a sua empresa, né, exportadora, o cadastro no radar, alguns processos, cálculos, mas é sempre importante ter uma consultoria especializada, como despacho aduaneiro que nós fazemos, para que você não venha se arrepender em alguns percalços no futuro. Mas voltando ao nosso tema de hoje, que é aspecto cultural nas negociações, o negociador internacional bem-sucedido é aquele que leva na devida consideração os fatores culturais. Muitos exemplos servem para comprovar esta verdade. Vamos dar alguns exemplos. Uma empresa brasileira detectou uma oportunidade de negócio, são fatos verídicos, tá? No Oriente Médio, e enviou para lá alguns representantes. As negociações ocorriam de forma extremamente favorável. Os profissionais, os CEOs da empresa estavam totalmente capacitados, entendiam do produto e nada fazia antever a menor probabilidade de insucesso nessa negociação. Mas, acidentalmente, um dos representantes brasileiros cruzou as pernas e a sola do seu sapato ficou apontada na direção do principal negociador árabe. A reação deste foi surpreendente. Levantou-se, deu a negociação por encerrada e assim uma ótima oportunidade de negócios foi perdida. Qual a razão da reação do negociador árabe? É que naquela região mostrar a sola do sapato é um sinal profundo de desrespeito. Um segundo exemplo veio de uma empresa argentina que foi a São Petersburgo, ex-Leningrado, para vender produtos agrícolas. Antes de iniciar uma negociação, foi levado a um protocolar visita a monumentos da Segunda Guerra Mundial. Ele viu, ouviu, manifestou interesse bem educado. Depois que os russos esfriaram as negociações, descobriu por acaso que os estrangeiros deviam manifestar inequívocos e profundos protestos de horror e solidariedade diante dos terríveis sofrimentos infligidos aos russos durante a Segunda Guerra Mundial. Fatos de outra natureza também servem para mostrar as questões das diferenças culturais. Os gestos que os americanos usam para o tudo bem ou ok têm para os brasileiros um significado diferente e verdadeiramente ofensivo. Muitas outras histórias e fatos podem ser lembrados. Assim, tradições, gestos, palavras têm significados próprios para cada povo, para cada região e cultura. E o negociador, sobretudo o negociador internacional, deve dar a eles a devida consideração e importância. Se realmente deseja ter êxito em suas negociações, a consciência das diferenças culturais pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. A questão que se coloca, portanto, a partir desta constatação inquestionável é que como abordar corretamente o assunto,
O que fazer para se tratar estas questões com sucesso? O sucesso, na realidade, começa por uma boa preparação da negociação, onde se deve procurar estar sintonizado para onde se manifestam as diferenças culturais e quais são os seus efeitos no processo da negociação. Quando a negociação tem êxito, os dois lados ganham, e este deve ser o objetivo a ser alcançado. Para que isto aconteça, alguns pontos devem ser observados. Compreenda a importância das culturas no processo de negociação. Disponha de um método teórico a respeito dos fundamentos de uma negociação, sobretudo no que tange aos aspectos universais, ou seja, aqueles inerentes ao ser humano e dependente de sua cultura e, consequentemente, nacionalidade. Saiba como transformar estes aspectos universais de forma a adaptá-los às realidades específicas, ou seja, às várias culturas. Saiba onde obter informação, como por exemplo em embaixadas de seu país, nos países em que vai negociar. Hoje em dia a questão de importância da cultura já está sendo bastante considerada, mas existem alguns perigos que devem ser devidamente observados. O principal deles é a questão dos rótulos e das concepções mecanicistas. Por exemplo, acreditar que o fato do Brasil ser o país do carnaval e do futebol implique que todo brasileiro goste de carnaval, seja passista de escola de samba ou torça ardosamente por algum time de futebol. Assim, deve ter consciência não apenas em relação à cultura do país, mas também e sobretudo dos aspectos culturais específicos do negociador ou negociadores do outro lado. Os movimentos separatistas que ocorreram recentemente na Europa dão bem uma ideia do que isto quer dizer. Muitas vezes, numa mesma nação, existem diferenças culturais profundas entre regiões que podem até levar guerras internas, como as que ocorreram no que era a antiga Iugoslávia entre os bósnios, chechenos e sérvios. Portanto, deve ficar clara a importância da cultura, evitando-se, porém, qualquer tipo de generalização indevida. É preferível, consequentemente, pensar ou preparar-se em função da cultura específica do negociador do outro lado. Devem considerar que existem aspectos universais em todo ser humano. A cultura apenas mostra a forma concreta com que estes aspectos universais se manifestam. Assim, todo ser humano tem a necessidade de alimentar a cultura que vai dizer o tipo de alimentação a ser ingerida. Na Índia, as pessoas preferem passar fome a comer carne de vaca. E quais são estes aspectos universais? Não importa qual seja a cultura, os seres humanos negociam porque têm interesses que podem ser atendidos através da negociação. Sempre existem interesses comuns e opostos. Os comuns levam ao sentimento de identificação, os opostos à polarização ou o antagonismo. Identificar interesses que aproximam ou afastam é um dos primeiros passos a serem seguidos. Tudo isso pode ser melhor considerado quando se dispõe de um modelo de negociação, pois a qualidade do nosso pensamento depende dos modelos que utilizamos. O MIN, M-I-N, modelo integrado de negociação, modelo que foi criado e desenvolvido, leva à consideração os seguintes aspectos que estão presentes em toda qualquer negociação. 1. Os cenários da negociação. 2. O conhecimento do assunto objeto da negociação. 3. Habilidade de relacionamento. 4. O processo de negociação. 5. Realidade pessoal dos negociadores. Devem considerar 3 cenários. O primeiro diz respeito aos negociadores diretamente envolvidos na elaboração do acordo, bem como o ambiente físico
em que se realiza a negociação. O segundo, as pessoas importantes que de uma forma ou de outra exercem influência sobre os negociadores, bem como tudo que se relacione com o apoio logístico. E o terceiro diz respeito às variáveis macroeconômicas, sociais e culturais. O conhecimento do assunto é outro ponto de capital importância, pois de sua compreensão depende o estabelecimento correto da margem de negociação, assim como a construção de alternativas e critérios objetivos que sirvam como referência à definição do acordo. Na habilidade de relacionamento devem ser levados em conta pontos que estão presentes em toda e qualquer cultura, como por exemplo as necessidades de todo ser humano de realização, de aceitação, de reconhecimento e segurança, como também a diferenciação entre vários estilos de negociação que se manifestam dentro de uma mesma cultura. O processo de negociação diz respeito aos procedimentos a serem utilizados desde o início até o final, ou seja, a definição e cumprimento do acordo. Um negociador experiente sabe que a negociação não se encerra quando o acordo foi firmado, mas sim quando ele foi devidamente implementado. E este descuido também é um erro grave que é cometido por muitos, mais frequente do que se possa imaginar. A questão que se coloca a seguir é a de onde coletar informações relevantes. Existem algumas fontes, entre elas embaixadas e as pessoas que já negociaram no país em questão, mas não resta a menor dúvida de que se tivermos informações de quem negociou especificamente com quem vamos negociar, estaremos de posse de uma informação e uma fonte muito preciosa. Assim, deve-se ter sempre em mente o fato de que cada terra tem seus costumes e, portanto, nada mais acertado do que seguir o ditado: quando estiver em Roma, haja como os romanos. Mas, de qualquer forma, devemos nos lembrar que todo ser humano tem algumas necessidades e que devem ser consideradas, entre elas a de requerer ser tratado com respeito e dignidade. Caso deseje a reprodução, ela é permitida desde que